Olá, tudo bem? Quem foi o inimigo que semeou o joio no meio do trigo? É isso mesmo, a parábola do joio e do trigo. Quem foi? Quando eu frequentava a religião, a gente tinha uma visão. Hoje, nós lendo, sem consultar explicação de Bíblia de estudo, sem consultar vídeos, seja lá de quem for. Então, você lendo, você consegue contar com o ensinamento somente do Criador, somente de Deus, sem ficar com caraminholas religiosas na mente. Então, lendo de uma forma racional, você sabe, você entende. Eu falo, opa, peraí, foi esse aqui, esse foi o inimigo que semeou o joio no meio do trigo. Aí eu quero ver se eu faço um videozinho dele curto para ficar de fácil assimilação para você se dedicar só naquela parte pontual. Então eu já quero chamar você para ler Mateus capítulo 13, versículo 36 ao 43. Estou utilizando o texto da NAA, Nova Almeida Atualizada. A explicação da parábola do joio. Veja. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele os seus discípulos, disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. 37. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Olha! E os filhos são os filhos do maligno. 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no final dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão o seu reino todos os que servem da pedra de tropeço e os que praticam o mal. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não vou falar tudo, aqui tem muito entendimento, muito. Mas eu não vou misturar sobre o fim dos tempos, aonde está isso lá em Apocalipse, quando João falou que viu o fim chegando, viu a colheita dos anjos de uma forma espiritual. Tudo isso aí. Então não é esse, eu quero falar dessa situação aqui. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Isso aqui era uma parábola, era uma metáfora. Isso aqui era uma figura. Isso aqui, Jesus estava falando que os malignos, naquela época, eram os que escravizavam as pessoas, eram os que sentenciavam, eram os que matavam as pessoas. Leia a história de Jesus de Nazaré, ele veio para os judeus, leia lá e veja como que era o tratamento dele. Tira um dia, uma semana, fala, não, deixa eu ler como que era o status de Jesus de Nazaré, como que era a educação, como que era o agir dele nos dias dele. Você vai entender que os malignos eram seus adversários. Diabo, a palavra diabo significa adversário, opositor. No hebraico, Satanás é Satã, opositor, adversário. No grego é diabolos, diabo. O nome de Satanás e diabo é a mesma coisa. É adjetivo para quem mente, para quem se opõe, para um adversário. Então, quando ele fala aqui, ó, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Os filhos do reino era o que ouvia ele, era o que ouvia os seus ensinamentos, era o que seguia os seus ensinamentos. Estes eram como os filhos do reino. O joio são os filhos de quem? Os joios aqui eram um judeuzinho, seguidor de Moisés, que embatiam quem eram os seus adversários. O príncipe dos malignos era quem? Moisés. As leis dadas a Moisés. Aqui os filhos do maligno, os fariseus, os saduceus. Eles que estavam sentados na cadeira de Moisés,
E eles usavam as leis de Moisés para fazer o quê? Para sentenciar as pessoas, para açoitar, para julgar. O fim desse acusador, o fim desse adversário, foi na cruz. Hebreus 2, 14 e 15. Leia lá. Na morte ele destruiu o que tinha o poder da morte, saber, o diabo. Quem era o diabo? O acusador. Quem era o acusador? As leis dadas a Moisés. As leis que eram para corrigir o judeu se tornaram maldições. Aí no versículo 39, o inimigo que o semeou é quem? Aqui, ó. O inimigo que o semeou é quem? O acusador. O acusador que semeou o joio no meio do trigo. O acusador que semeou 613 itens entre fazer e não fazer, entre ordenanças, cerimoniais, mandamentos. Esse daqui, ó, o diabo, era Moisés, mas não a figura humana de Moisés, mas sim o legalismo dele, a obrigatoriedade que ele recebeu por intermédio de anjos no Monte Sinai, itens para escravizar as pessoas. As pessoas ficaram amarradas, acorrentados, algemados. Jesus foi pendurado para cumprir o quê? O item da lei dada a Moisés. Se falasse, quem falasse em outro Deus, deveria ser morto, apedrada ou pendurado em madeiro. Ele foi pendurado. Os discípulos caíam no rei naqueles dias. Caía no cacete. Por quê? Porque falava de outro Deus, falava do Deus de Jesus. Eles eram levados, eles eram presos. Paulo foi açoitado quantas vezes? Silas. Quantas vezes foi açoitado? Por quê? Devido ao diabo, ao acusador, ao adversário. Então, esses dois versículos, fica claro aqui que isso daqui não é ser de chifre, de cauda, que solta fogo pela venta. Não. Isso é uma cegueira da religião. Isso é uma cegueira da teologia. A teologia não serve para nada. A teologia só serve para tirar a espiritualidade das pessoas e ler a Bíblia. As pessoas querem entender a Bíblia de uma forma literal. E se você lê isso aqui de uma forma literal, você vai acreditar no que a religião fala. Quem é que semeou o joio? O diabo. Quem era o adversário? O diabo? O adversário dele. O adversário dos irmãos. Que semente eram essas? As leis dadas a Moisés, as sentenças, os cerimoniais, os mandamentos de Moisés. Ele usou isso como sendo sementes, que foi espalhada ali no meio da liberdade dos filhos de Deus. Você consegue entender? Você consegue entender? Como é fácil esse entendimento? Você tem que ser espiritual. Você procura ler a Bíblia de uma forma espiritualmente, você vai entender. Agora, se você quiser ler de uma forma literal, você não vai entender. Você vai ser mais um religioso. Por aí. Tá bom? Quem foi o inimigo que semeou o joio no meio do trigo? O diabo, o acusador, o adversário, as leis dadas a Moisés. Tá bom? Esse pequeno vídeo é pontual. Mais pra frente eu falo sobre o fim dos tempos. Eu tenho um vídeo desse, gravado há mais de um ano atrás aí, tem gravado. Tá bom? Então, se esse vídeo foi útil para você, dê um joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento. Quem sabe possa alcançar meia dúzia de pessoas, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.